E o setor público que fechou 2025 com um déficit de 55 bilhões de reais. A Débora Oliveira está de volta aqui com a gente. Débora, esses números, imagino eu, acendem aquele alerta vermelhíssimo para as contas públicas. Sim, porque quando a gente está falando de um déficit, Jairo, vamos pensar no orçamento em casa. Vamos presumir que todo mundo tem um orçamento bonitinho, né? Tudo quanto gasta, todos os gastos ali bonitinho e aquilo tudo que você ganha. Quando a gente tem um déficit, é porque esse lado da balança que tem mais gastos pesou mais. E aí você gastou mais do que o que você ganha para pagar as contas. Você ficou com um saldo negativo, digamos que você entrou no cheque especial. Há alguns anos, né, e principalmente com o que aconteceu na pandemia, o uso foi além do que o cheque especial, hein? O governo ainda teve que fazer, digamos assim, empréstimo de emergência, porque ficou muito no negativo, mas a gente tinha um cenário de pandemia. Quando a gente tem as mudanças de governo, depois a retomada, inclusive depois da pandemia, a gente, durante um período, conseguiu até diminuir esse déficit. Mas no ano passado, agora com o fechamento, com o número que foi divulgado pelo Banco Central, a gente viu que esse número aumentou um pouco. Vamos aqui para a tela para poder mostrar para vocês um balanço aqui dos últimos anos. A gente tem uma arte aqui para poder te mostrar essa variação por ano de acordo com os dados do Banco Central. 2020, ano da pandemia, o déficit estourou. 702 bilhões e 950 mil reais aí, só que a gente não dá para poder tomar isso muito como referência, porque a gente tinha uma pandemia, economias fechadas, o gasto realmente foi disparado, enfim. No ano de 2021, né, e dada essa base de comparação, porque aqui a gente tinha pandemia, a gente acabou tendo uma baita de uma redução desse déficit, que foi para casa dos 64 bilhões e 720 mil, e isso, claro, com a retomada das economias, retomada de arrecadação, tudo isso foi melhorando o cenário. Inclusive importação e exportação, tudo isso entra nessa conta, por isso que a gente tem essa baita dessa redução. Aí, em 2022, a gente teve um aumento ainda desse déficit de 126 bilhões de reais. Aí, no final das contas, a gente tem muito disso, tendo cenário eleitoral junto disso, e ano eleitoral a gente tem aumento, né, de gasto público. Isso tradicionalmente já acontece a cada 4 anos por aqui. 2023, a gente sobe mais um pouquinho, 249 bilhões e 120 mil reais. E aí, 2024, a gente dá uma baita de uma reduzida. Muito disso aqui, gente, veio para 47 bilhões e 550 milhões. Por quê? Tivemos aumento de arrecadação, mas também tivemos algumas despesas que foram retiradas do orçamento. Por exemplo, precatórios, enfim, custos que acabaram conseguindo ser retirados ali do arcabouço e que isso fez com que a gente tivesse um alívio nessas contas. Só que aí vem aqui, ó, 2025, a gente já aumentou um pouco, 55 bilhões de reais. É um número positivo? Esse déficit é positivo, é negativo? O que significa? Bom, as expectativas do mercado variavam muito. Eles iam tinha gente que estava mais otimista de que esse déficit fosse ficar melhor, fosse ficar na casa dos 40 bi. E tinham aqueles que eram mais pessimistas, que achavam que ia chegar até 70. Então, a gente ficou no meio termo, né? Foi um número ali que é considerável como aceitável para o mercado financeiro. Mas deixa um alerta do que o seguinte, para esse ano, lá vai eu, que ainda estou em 2025, né? Para esse ano de 2026, o governo continua com um forte desafio de ou aumentar a arrecadação, e há uma grande expectativa por parte da própria pasta econômica de que isso vai acontecer, devido a decisões judiciais, devido a decisões também, inclusive, né, e aprovações que aconteceram lá na Câmara da Pauta Econômica, que pode favorecer justamente nessa questão de arrecadação. Mas, por outro lado, há uma cobrança muito grande do mercado de corte de gastos, e isso envolveria uma reforma, algo muito mais estrutural, porque a gente tem despesas, Jair, como, por exemplo, da Previdência, gastos públicos que estão atrelados, por exemplo, a reajuste do salário mínimo, que tem uma proporção que é escalonada, que a gente não tem uma régua ali de fim de crescimento. Então, portanto, isso gera uma grande preocupação. Para o ano passado, já era esperado a gente ter esse déficit. Ficou em linha com o que era esperado, o governo cumpriu o que era permitido pelo arcabouço. Para esse ano, a expectativa é de um superávit, ou seja, não ficar mais um cheque especial, ficar no azul nessas contas. Para isso, vai ter que melhorar a arrecadação, a expectativa é positiva, mas é incerto. E se não melhorar? É por isso que sempre vem uma cautela aí, por parte, na visão dos economistas. Para o Banco Central, esse déficit de 2025 não é um obstáculo para poder impedir corte de juros ou coisa parecida. Mas fica sempre o sinal de alerta nos últimos comunicados quanto ao cenário fiscal. Se cumprir também o que vem para esse ano de superávit, aí pode talvez começar a trabalhar aquela retomada de credibilidade das contas. É sempre um grande desafio. Desafio principalmente ter um superávit, ou seja, ficar no cheque especial positivo em ano eleitoral, que a gente sabe que tradicionalmente o gasto público aumenta,
né, com programas de governo, enfim, tudo isso aumenta. Então, isso segue no radar, obviamente, dos investidores, mas o recado final é que esse déficit de 2025 respeita o espírito do arcabouço mesmo, né, apesar de tantas mudanças, gastos que ficam fora ali da conta, que no final das contas impactam a dívida pública lá na frente, mas está ainda na fase de contenção de danos. É isso que a gente percebe e que, por isso, precisa ter uma atenção muito grande ainda do governo durante esse ano 2026. Ok. Débora, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada Valeu. a você, Jário. Boa sexta-feira. Para nós.